Agora, entrando um pouco na sua área, Aline, Machado de Assis ou Clarice Lispector? Pô. E por quê? Aí é jogo pesado, hein? Sacanagem. E aí? Depende muito acho que do estado de espírito, né? Da etapa da nossa vida. Quando que é um e quando que é outro, então, nesse estado de espírito aí? Porque a gente é uma montanha-russa, eu vou falar isso numa outra pergunta, né? Quando eu comecei, assim, mais, né, adolescente, né, que comecei a ler os clássicos, porque todo mundo, assim, até é um aviso, né, quando começa a ler, assim, vou começar a ler pelos clássicos. Não, começa com aquele assunto que você gosta. Sim. Né, você não vai ser menorizado por isso. É o primeiro passo, talvez, de uma leitura? É o primeiro passo. Começa por aquilo que você gosta, você vai crescendo aos poucos, e aí quando você começa a pegar gosto e ali percebe, aí vai aumentando o grau de complexidade, porque Machado é muito complexo. Né, o linguajar que ele usa, ainda mais, né, mesmo sendo do século XIX, mas ele é um autor complexo. Ou seja, tem que ter uma caminhada de leitura para poder entender textos dele. Então, quando às vezes o aluno não tem, o adolescente não tem o hábito de leitura e já começa Machado, você impacta ele. Talvez seria aquilo que você falou, mata essa vontade de ler. Se um professor passa algo, vai ler isso para apresentar, pronto, acabou. Mas, assim, eu comecei, meu momento era Machado. Primeiro tempo de faculdade, Machado. Muito falado. Pela história toda, né, dele, né, como um escritor negro, né, ter a sua visibilidade na Academia de Letras, ter sido criador. Mas, hoje em dia, eu sou mais Clarice. Acho que pela maturidade, a gente vai se encontrando, e também acho que pelo apelo feminino, né? Sim. A gente vai se encontrando ali nas epifanias dela ao longo das histórias, e hoje eu sou mais Clarice. E ela é uma pessoa ímpar, né? Eu vi uma entrevista dela que eu falo, nossa, é além do tempo dela, né? E ao mesmo tempo a gente faz aquela brincadeira com o Machado de Assis, a gente fala, há duas formas de abrir a cabeça humana, o Machado ou o de Assis. Você escolhe. Eu prefiro a segunda alternativa, a leitura, que é uma coisa mais suave, mais tranquila, e aí isso acontece. Aí vem aqui, né? Que pensamento ou frase literária te acompanha na sua vida? Nossa, são várias. Tem algumas que você fala, essas daqui é um mantra para mim, eu uso e faz sentido. Faz sentido? É uma frase da Virginia Woolf, do Mrs. Dalloway, né? Que fala, Mrs. Dalloway disse que iria ela mesma comprar suas flores. Então, aquela questão de... Só depende de mim. Autonomia, né? É eu que tenho que resolver tudo. Ou, por exemplo, eu que tenho que correr atrás. Eu não tenho que estar esperando nada de ninguém, né? E isso é forte, porque na filosofia a gente fala, né? Eu não sou obrigado a provar nada para ninguém. E muito menos ficar procurando alguém para botar a culpa. Se eu fiz, assuma. Sim. Isso é libertador e é responsável. Isso forja o seu caráter, né? Então isso, através da literatura, talvez seja isso, né? Essa fala sua. Essa fala. Por que você se interessou por essa disciplina? Porque a gente sabe que toda disciplina tem algo que nos aproxima dela. Teve algum referencial? Porque a gente sabe que nós já fomos alunos, nós já tivemos professores, nós já aprendemos o que fazer e o que não devemos fazer, né? Então, quem foi aí essa professora ou esse professor que você fala assim, eu me espelhei nele. Eu repliquei aquela boa prática e estou eu aqui, professora. Olha, eu tive 2 professoras aqui da cidade, assim, que me marcaram, e tive 3 professoras, na verdade, que eu tive o imenso privilégio de dividir sala com elas, de ser colegas, e que foi a professora Jeanette Furlan, né? Essa professora, ela é de fundamental, assim, é uma professora ímpar, singular. Tá atuando ainda ou já se aposentou? Acredito que ainda esteja atuando. Legal. E assim, é a professora da minha vida, do fundamental, que me tutoriou no caminho. No Fundamental 2, que o médio eu não fiz em Campos do Jordão, fiz em Pinda. Eu tive a professora Isabel Azevedo, né, nossa colega, né, e assim, fantástica, fenomenal, e a Elis Valéria também, que foi também ali uma... Que ajudou a fazer você trilhar esse caminho aí da E na verdade, eu até falo que a língua portuguesa me escolheu, porque eu tinha escolhido inglês. Então, eu comecei minha carreira mesmo como docente da área de linguagens, ministrando aula de língua inglesa. E já estava resignada, consciente que eu seria a professora de língua inglesa o resto da vida. E quando eu fiz o concurso público para ingressar no Estado, eu acabei ingressando pela disciplina de língua portuguesa. Olha que legal, né? Por isso que é bom a gente conversar, que a gente conhece mais, né? Administração, inglês e agora português. E daqui não largo mais. Daqui para frente. Legal. Aí vem outra questão. Agora é tipo um quiz, né? Uma coisa rápida
para ver aí, testar os seus conhecimentos, que não precisa provar nada, a gente acabou de falar isso, não precisa provar nada para ninguém, né, não preciso. Mas vamos lá, quem é o autor? Vou citar 3 frases, vamos dizer assim, e você vai dizer na lata, ó, é esse, é aquele ou é aquele. Primeiro, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Alguém já deve ter ouvido ou lido isso em algum lugar. Quem é o autor? Fernando Pessoa. Né? Nosso... É um poeta, poderia dizer? Poeta português. Maravilhoso, assim, uma criação genial, porque a gente não encontra, literariamente falando hoje em dia, algo parecido. Sim. Ele cria 3 heteronômios, cada um com uma personalidade diferente, muito com própria, a letra diferente. Ele assim, todos os textos dele, os poemas deles, tocam muita alma. Legal. Aí já vem o segundo. Quem é o autor ainda, tá? Não muda nada. Escrevo sem esperança de que alguma coisa que eu escreva fosse mudar. Possa, né, aliás, desculpa aí, falando para o professor de português, não posso errar a leitura. Tem que impostar e entonar, né? Voltando. Não muda nada. Escrevo sem esperança de que alguma coisa que eu escreva possa mudar o que quer que seja. Não muda nada. Liberdade é pouco. Quem sou eu? Clarice Lispector. A grande. Aí vem o terceiro e último, né? A loucura é uma ilha perdida no oceano da razão. Machado de Assis, o alienista. O alienista, já cita até o livro, né? Aí você vê que... Não, mas eu tive uma curiosidade, eu tinha uma época, porque meu sobrenome é Machado, né? Tem... E eu não sei, coisa de criança, né? Eu enfiei na minha cabeça que eu era parente de Machado de Assis. Em algum momento ali, pelo nome, claro que não, né? Mas... Não, mas às vezes a gente fala isso, né? Às vezes o aluno tem um sobrenome parecido com o outro, você fala, vocês são parentes? Não, capaz mesmo. É porque é parecido, né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre Machado. Sim. E agora vem lá, né? Quais são as suas maiores conquistas, professora Aline? O que você pode dizer assim, olha, eu já conquistei, a partir de todo esse meu esforço, né, esse meu trabalho, sua maior conquista, que você colocaria como um ponto importante aí da sua vida? Assim, tem que ser só uma maior conquista? Pode ser mais, pode ser no plural, conquistas. Conquistas. Do ponto de vista pessoal, acredito que o mestrado. Mestrado numa universidade federal. Sim, né? A gente sabe que é difícil, é árduo, né? A gente que está numa carreira que às vezes é pouco valorizada, mas eu falo que eu tenho um patamar. A professora Aline antes do mestrado, a professora Aline depois do mestrado. É algo assim que abriu minha mente de uma tal forma para enxergar tanto a educação, o ensino de língua, né? Tudo isso. Profissional, eu acho que a minha conquista, assim, é toda vez que eu formo alguém. Né? Olha, professora, eu tô bem, eu tô seguindo meu caminho, eu ouvi o que a senhora disse, eu me formei, eu abri o meu negócio. E tem acontecido um movimento muito interessante no Teodoro Corrêa Sintra, que é a escola que atualmente eu trabalho, que a gente tem ex-alunos retornando para, né, dar a devolutiva da vida deles pra gente, né? Então, oferecendo parcerias e alunos que começaram os seus caminhos lá. Vocês estão com um projeto, né, de trazer alunos que por algum momento, né, estudaram lá e hoje são profissionais e vêm falar, ó, eu fiz parte daqui e aqui ajudou a me formar. Acho que isso é bem legal, né? É uma iniciativa aí de vocês, isso é muito bacana. Muito bom. Depois, falando das peripécias, né, que às vezes a vida nos traz, me diga qual foi, professora Aline, o seu maior perrengue, né, dentro dessa seara da educação. Seu maior perrengue ali. A gente tem os perrengues aí, né? Tipo, brigar com aluno inocente, coisas assim. Sim, alguém pagar o pato sem ser ele, não sei. É muito divertido. Eu acho que foi uma vez, né, o perrengue. Isso eu não sabia onde colocar a cara, né? Tinha uma plantação de couve perto da janela da sala de aula, né? Sim. E eu xingando os alunos num sol, um calor como o de hoje, e aquele cheiro dentro da sala, né? Sim. E eu entrei em troca de professores, né? Assim, gente, por favor, né? Adolescente, né? Tem que tomar cuidado, olha o cheiro que tá, não sei o que, né? Aquela aula. Aí dei o sermão. Todos ficaram tristes ali. Ficaram, todo mundo olhando pra minha cara, né? Tipo, o que ela tá falando, né? Primeira coisa, não era minha aula. Nossa. Já é uma gafe, né? Já é uma gafe. Segunda coisa, era o cheiro da plantação de couve que tinha perto da janela da escola. Houve um julgamento precipitado foi. ali. Né? Nossa, a cara foi no chão, né? Pedi perdão, tudo, né? Mas
E as coisas, né? A gente ficar trancado dentro de sala, errar a sala, entrar dando sermão e de repente não é sua aula. Às vezes esquecer que tem um professor ali e achar que ele já saiu, né? Bom dia, gente. Aí você fala, nossa, desculpa, não sabia que você estava aí, né? Isso daí acontece, né? Esconder aluno dentro da escola, eu já fiz isso. Esconder aluno dentro do armário. Nossa, isso daí é o comecinho, né? É o comecinho, né? Sai um pouquinho de tudo aí.